Agora daremos início, então, às nossas apresentações do segundo dia da Arena do Conhecimento do Móvel Sul Conecta. E a gente não poderia começar melhor do que trazendo um Lula Gouveia, do Super Limão, falando sobre biomimética e projetos de arquitetura corporativa. Por favor, Lula. O Lula é graduado em Engenharia Civil pela Mackenzie em 2001. Trabalhou por 6 anos com fundações, participando de grandes projetos como Brascan Century Plaza, Rocha Verá Corporate Towers, Rodoanel e Linha Amarela Subway. Em 2002, Lula Gouveia iniciou seus estudos em arquitetura e, durante esse período, trabalhou em diversos escritórios, conectando engenharia e arquitetura na gestão de projetos corporativos para clientes como Booz Allen Hamilton, McCann Erickson e Votorantim Group. Formou-se em arquitetura pela Universidade Mackenzie em 2007 e, em seguida, integrou o escritório Rocco Vidal PW. No ano seguinte, tornou-se sócio do Super Limão. Lula Gouveia, seja bem-vindo aqui à Arena do Conhecimento. A casa é sua. Eu vou ligar o microfone para você. Obrigado. Muito obrigada. Para passar. Oi, gente, boa tarde. Uma pergunta. Como que eu passo? Aqui. Obrigado. Deixa eu testar aqui. Foi? Aí foi. Bom, gente, boa tarde. Eu sou do Super Limão Studio, é um escritório de arquitetura de São Paulo e design, e a gente atua nas mais diferentes áreas. O que eu trouxe aqui para contar é a história Bom, primeiro eu vou contar um pouquinho do escritório, né? O escritório é um escritório pequeno, a gente tem 40 pessoas, nosso escritório é uma casa, a gente gosta muito dessa parte de inovação, mas a gente gosta muito também da parte humana, a parte, gosto muito de arquitetura vernacular. Isso é uma foto real da nossa oficina. Essa área de integração de arquitetura com design, acho que é a base do escritório, né, de atuar em diversas escalas. E eu vou dar uma acelerada aqui para a gente ir logo para a apresentação. Tem muita pesquisa, a gente gosta dessa parte de desenvolvimento, a gente tem parcerias com várias empresas, várias indústrias, eles mandam produtos para a gente testar, botar fogo, experimentar, inventar coisas novas. A gente acredita muito nessa coexistência entre o ser humano e a natureza, a gente tentar trabalhar com a natureza e não contra ela, como boa parte dos projetos hoje em dia. Esse aqui é o nosso time. Isso aqui são fotos reais aqui da oficina e de alguns trabalhos. Hoje, isso aqui não precisamos ver. Hoje temos projetos em quase todo o Brasil. Isso é um orgulho nosso, ter a possibilidade de conhecer o nosso país e trabalhar em diversos locais. Aqui, hoje a gente tem quase 400 projetos entregues. Esses aqui são alguns dos nossos clientes. Tem uns clientes bem variados. Esta parte aqui são alguns prêmios também. A gente tem alguns prêmios nacionais, alguns internacionais. E essa parte que eu gosto muito, aqui são artigos científicos. A gente escreve papers. Quando você desenvolve alguma coisa, nada melhor do que compartilhar conhecimento. Quando você compartilha, você multiplica. Então, a gente tem algumas parcerias com faculdades e professores, e é um dos grandes orgulhos nossos. O que eu vou apresentar aqui é a apresentação real, tá? De uma charrete de um cliente nosso. Isso aconteceu um pouco, era o começo da pandemia, aquela época que a gente não sabia para onde ia, qual que era o futuro do escritório. Os números eram desastrosos, porque pelas medidas de segurança caíam muito. E o nosso cliente, que é uma das grandes Big Techs do mundo, convidou a gente para participar representando o Brasil. No fim, a gente acabou sendo o único da América Latina junto com eles. E o modelo de trabalho, o que era? Era uma discussão, ainda não estávamos no começo do projeto, mas a gente começava a ter algumas contagens, o escritório tradicional, e aquela hora que você começava a criar essas medidas de proteção, que eram 6 pés, 1,80 m mais ou menos para cada lado, e o escritório começava a ficar
muito ruim. Você ocupava 25%, cada 100 pessoas, e você via que não tinha caminho. O futuro ali ia ser, não ia ser. Então, essa discussão começava. Como que vai ser o escritório? Né? Então, a gente fazia um encontro semanal, né? Nessa entravam escritórios do mundo inteiro, e cada um contava um pouquinho, fazia uma parte do projeto. Então, aqui eram os primeiros cálculos. Né? A gente olhava assim, que de 80 lugares que tinha, caía para 24, e cada vez só ia piorando. Né? E aí chegou uma hora, inclusive a gente acabou entrando uma semana depois. Tá? Aqui são outras medidas, então eram esses testes. Primeira coisa que a gente olhou foi assim, se a gente fizer o mesmo que todo mundo, e eram escritórios incríveis do mundo inteiro, tinha o escritório da França, de Londres, de todos os lugares, escritórios muito maiores que a gente, falou, se fizer tudo direitinho, a gente vai chegar no mesmo lugar. Então, aqui era uma das primeiras sugestões, que era não ter mais mesa fixa. Então, você ocupava o seu espaço do tamanho que você necessitasse. Isso melhorava um pouquinho, porque como você já tinha as mesas, você tinha que fazer uma sim, uma não, você acabava perdendo muito lugar. Mas, até aí não tinha nada de muito inovador. A gente já tinha usado isso em outro projeto antes da Covid, por uma questão que era flexibilidade, que eu acho que é algo super importante dentro dos escritórios. Aí, nessa semana aqui, era o auge da Covid, né? Aquela época que você estava lavando tudo com um saquinho de supermercado, era meio desesperador. E aí falou, não, vamos começar a fazer as baias. Mas era muito ruim, assim, você mal saía de casa, com medo de tudo, e você ia trabalhar dentro de um negócio que parecia um hospital de campanha. Eu lembro que um dia eu acordei ali, olhei o jornal, tinha um hospital de campanha, aquelas, né, as camas protegidas, e o escritório ia virar aquilo. Cara, é o fim do escritório, né? Não dá, vamos ter que pensar alguma coisa diferente. E aí, nesse momento, eu fazia os testes, melhorava um pouco, você via aqui que a parte de ocupação já ia para 50 e poucos, né? Mas o fato é que a gente começou a ver que era meio que uma mentira, porque você está protegido ali, mas se você está no sentido correto e a pessoa espirra, você está protegido. Mas se a pessoa veio do outro sentido e espirra, a medida de proteção não serviu para nada, só perdeu espaço. Então a gente começou a ver que algumas medidas eram até meio mentirosas, você ia criar uma segurança que não era real, fora toda a perda de produtividade, de locais, e não estava fazendo sentido, essa que era real. E aí, aqui era um pouco dessas soluções. Tá? Isso aqui são imagens reais da apresentação que a gente levava lá para a charrete. Aí começou a vir algumas soluções um pouco diferentes. Né? A gente começou a falar, poxa, é um vírus. Né? A gente está brigando com uma coisa natural. Então, além das áreas de proteção, tinha que ficar limpando a superfície o tempo inteiro. Daí uma hora a gente falou, poxa, vamos começar a colocar a planta. Né? Então, a planta está aqui, ninguém anda se esfregando na planta, a planta não morre de Covid. Então, a gente conseguiu reduzir as superfícies de contágio, simplesmente colocando planta. Planta tem 1000 outros benefícios, umidifica, filtra o ar, é muito legal, mas só vale se a planta é de verdade. Se é de plástico, ela vai estar lá só enfeitando. E aquelas, então, mumificadas, pior ainda. Bom, aí as métricas vão melhorando um pouco, mas ainda a gente não chegava lá. Não tinha nada muito interessante disso. E aí foi nesse momento, a gente pensando, poxa, é um espirro, é um negócio orgânico, você vai espirrar ali. Poxa, como é que a natureza resolveria uma coisa como essa? Até porque, imagina esse piso aqui, as medidas de 6 pés, que faziam um quadradão quase desse tamanho. Você não espirra um quadrado, né? Você espirra uma esfera. Então, por que a gente está fazendo o escritório inteiro virar um tabuleiro de xadrez vazio ainda? E essa planta, o bico de papagaio, a helicônia, é uma planta que eu gosto muito, porque, na minha visão, ela é um elemento vazado natural. Esse formato dela, nessa concha, ela protege a semente que está aqui dentro, ela capta a água para a semente e ela deixa passar luz e vento para a amiguinha que está atrás. A gente falou, poxa, é isso que a gente precisa para a nossa estação de trabalho. Você está seguro, se alguém espirrar, eu estou protegido aqui, se eu espirrar, eu não pego todo mundo, eu não bloqueio a visão, porque aquelas divisórias super altas que acontecia que você entrava no escritório e realmente parecia um hospital de campanha. A gente falou, cara, isso aqui é interessante. Só que agora imagina isso, assim, a gente entrando, Brasil, um escritório pequeno, já entrou uma semana atrasada, grandes escritórios falando, vamos usar tal coisa, de tal empresa trouxe a divisória tal, a outra tem uma compartimentação colorida. Realmente não vinha nada muito empolgante. Aí a gente virou e falou assim, e como é que a natureza resolveria isso? Essa hora deu uma tela azul, assim, eu olhava a cara de todo mundo e falava, cara, o que esse careca vai falar?
E aí a gente começou a fazer modelos, né, estudando a helicônia. Então começa a surgir uma estação de trabalho com um desenho mais orgânico, né, do círculo já virava o outro, a gente começava a usar essas áreas que sobravam, colocava a planta. Então já era um desenho mais interessante e a gente conseguia uma eficiência grande e começou a compactar mais. Eu acho que mais do que compactar, você criava um ambiente mais agradável, né? Eu acho que vocês conhecem noções de biofilia, que não é biomimética, biomimética é o que a gente vai fazer aqui, mas biofilia são materiais naturais, são formas naturais, e isso já é comprovado por neurociência que estimula, você tem relações melhores, você trabalha melhor quando você trabalha com isso. Afinal de contas, a gente não nasceu no mundo quadrado, você quase não vai achar ângulo reto na natureza. Aí começam a surgir as estações. Esses aqui eram os primeiros croquis, né? Aquela cúpula, os espaços saindo. No escritório, a gente tem a oficina, a gente gosta bastante da oficina, então a gente começou a criar algumas vertentes de cúpulas. Então eu lembro que uma era baseada numa cúpula mais simples, redonda, a outra tinha um desenho mais aerodinâmico, a outra era com base num origami. E o que era interessante desse desenho, além da proteção da estante de trabalho, é que quando as estantes da estação de trabalho, é que quando a gente começava a colocar em planta, como ela foi baseada numa planta, ela não criava um sistema ortogonal cartesiano como esse do piso. Ela começava a replicar o zigue-zague que a planta tinha. Né, isso é o fractal. Quando a menor parte é a maior, ela vai se repetindo. E, além disso, ela começava a criar algumas grandes áreas. A gente trocava grandes corredores por triângulos. Era mais seguro, porque se eu quisesse ir para a minha mesa, eu simplesmente ia para ela, eu não ficava passando atrás de todo mundo expondo. E o mais legal, essa área poderia ser ocupada diferente de um corredor, que ninguém podia ficar ali no meio do caminho. E aí que surge, acho que a grande mágica da coisa, que a gente foi voltar para a planta para ver números. Né? Nessa época, o pessoal estava conseguindo chegar em 50%. Eu acho que o maior número tinha chegado em 54%. Logo de cara, nossa primeira helicônia chegou em 72% de ocupação. Então, você imagina, para a gente um escritório tinha 100 pessoas, você ia botar 40 e pouco, 50, de repente você já bota 70 e poucos, já é um número melhor. Se você fizer um dia de home office, você complementa o escritório. Peraí, a gente não está andando. Opa, agora foi. Isso aqui era um pouco mostrando esse exemplo dessas áreas intermediárias, né? Então esse triângulo ele tinha os 6 pés e mais um pouco. Então o que a gente mostrava que mesmo na época da Covid, esse tipo de área não era ociosa. Você colocando as poltronas com a distância correta, você continuava usando. E aí surgiam ideias. A gente criava uma cúpula, pensava numa poltrona high-back, coisas desse tipo que traziam mais segurança ainda. Aí esse aqui era uma viagem, era para uma conversa. A gente falou, no meio do triângulo vamos colocar uma divisória de acrílico, coloca uma planta, então você consegue conversar atrás da divisória. Isso tudo era bem conceitual, né? O projeto ainda não tinha começado, eram ideias do futuro. Deixa eu ver, eu acho que agora... Bom, aqui é o que aconteceu quando a gente jogou isso em planta. Tá? É a evolução dos desenhos. Então, a gente parte desse, você vê que é tudo muito cartesiano, e quando a gente implementa a helicônia, começam a surgir essas diagonais. E o resultado aqui é super claro. A gente saiu de 100, caiu para 33, 30, 46, 56, 49, 42, 72%. Isso foi a primeira versão da helicônia. Depois... Epa. Espera aí que agora... Peraí, a gente pulou alguns a mais. Então, o que foi interessante é que a medida final dele chegou em 78 depois. E, graças a Deus, a gente não precisou colocar a divisória. Quando o escritório ficou pronto, já tinha acabado o Covid. E, então, esse escritório, a gente refez a conta, usando aquelas áreas. A gente chegou em 120% de ocupação. Quer dizer, só de pensar de uma maneira diferente, simplesmente não ficar colocando todo mundo alinhado, a gente conseguiu, de certa forma, meio que reinventar um escritório. Né? 120% são 20% a mais, com a mesma segurança, com a mesma quantidade de área por pessoa, com muito mais área colaborativa e gastando a mesma coisa. Aqui...
Aqui eu acho que eram mais alguns aspectos que a gente tinha que seguir. E aqui, peraí, deixa eu... Gente, a ordem ficou um pouquinho trocada. Eu acho que aqui a gente vai mostrar outros projetos. Aí. É Bluetooth. Tá. Aí, achou. É isso. Tá indo, tá indo. Esse aqui é um outro projeto. Na verdade, eu vou ser bem sincero, eu não sabia que essa foto estava aqui. Esse projeto aqui é meu, mas é legal que a gente até conversou que seria um projeto interessante falar de biomimética. É uma casa que a gente está fazendo, essa casa é minha, na Serra da Mantiqueira, e ela pega esses mesmos princípios de biomimética. No fim, é um grande arco, é um telhado verde. Essas paredes são de terra, a gente fez, é um alto de morro, então era complicado levar material, não fazia muito sentido ficar levando material lá para cima. Eu lembro que o começo da obra, o pessoal deixava o material na estrada, vinha um outro caminhão trucado, botava o caminhão em cima e levava lá. E eu comecei a olhar e falei, cara, a gente vai demorar anos para construir, vai gastar energia que nem uma loucura, deve ter uma maneira melhor de construir. E aí, olhando também a arquitetura local, né, veio a ideia de usar o barro que existia lá para construir as paredes. E a partir disso a gente comprou uma maquininha de tijolo, um sistema super bacana, praticamente uma prensa, não gasta nada de energia, a energia é a marmita do cara que está fazendo isso. E é muito legal essa sensação espacial de um lugar redondo, não, a gente não está tão acostumado. É muito difícil resolver a planta. Eu confesso que depois que eu fiz esse projeto e a derivação dele, eu comecei a valorizar muito mais do que eu já valorizava Rui Otaki, Niemeyer, esses arquitetos que trabalham com isso. Aqui é um apartamento. Acho que eu vou mostrar um pouco da variedade, isso aqui devia estar no começo. Esse foi um dos últimos projetos que a gente fez, que é uma barbearia da Marvel, lá em São Paulo. Foi muito legal trabalhar com a Marvel. Vai. Peraí. Gente, acho que talvez eu tenha chegado no final. Aqui tá. Não. Mas talvez... Será que ela chegou no final? Ah, não. Legal. Pronto. Esse aqui é um outro projeto, que é um banco que a gente fez, e a gente aplicou o mesmo conceito de biomimética, né? Então, vocês conseguem ver que as formas são curvas, muita plantas de verdade. Isso é muito interessante porque assim a gente consegue economizar ar-condicionado colocando planta. Principalmente em São Paulo, que a gente tem uma situação mais amena, as plantas trabalham quase como na época de... Quando falta umidade, elas liberam. Quando tem muita umidade, elas puxam. Então, no fim, ela é quase que um ar-condicionado natural e muito mais interessante, né? O que é legal também disso, esse aqui é o andar que eles recebem os clientes, então eles queriam uma coisa bem disruptiva, que não tivesse a cara do banco e que pensasse no futuro. Esse banco nasceu na internet. Então, todo esse projeto foi feito parametrizado, né? Não sei se vocês conhecem, mas basicamente é você criar formas a partir da necessidade dela. Então, você não simplesmente desenha a parede. Você diz o que você pretende da parede, trava aqueles parâmetros e, com isso, você consegue ir rodando, criando novas formas, e as formas sempre vão estar dentro daqueles parâmetros que você criou. Então, de certa forma, parece uma marra, mas ela te dá uma liberdade muito grande na hora de criar. Esse é um outro projeto que a gente fez recentemente, é um McDonald's na Paulista. É legal que esse McDonald's é estrutura de madeira. Foi um desafio. O McDonald's chegou para a gente e falou, você tem que reinventar, né, a loja. E a gente quer ter a loja mais sustentável do McDonald's do mundo. E aí a gente começou a analisar e viu que um dos pontos principais era mexer no material, a forma estrutural. O McDonald's ele tem 1000... Né, o guideline dele, pelos materiais que eles usam para limpezas, é pesado. Assim, eles mandavam produtos e produtos lá para casa, para o escritório, e a gente ficava jogando produto para ver o que ia passar. Mas o legal da estrutura de madeira, esse aqui é uma estrutura de madeira laminada, madeira engenheirada, eu acho que é um dos grandes... dos materiais que eu acho que tem um potencial muito grande. O legal é que da madeira, ao contrário do concreto ou do aço, quando ela cresce, ela captura carbono, né? Então você consegue neutralizar parte das emissões da construção. E o que nasceu desse projeto, eu acho que a parte de biomimética,
está na estrutura. Essa estrutura aqui ela é muito semelhante às árvores que estão na frente, né? E com isso a gente conseguiu realmente diminuir a quantidade de pilares, por sua vez diminuiu o gasto energético, diminuiu a quantidade de material, simplesmente usando ângulos complementares. Então, basicamente, a gente tem 2 pilares aqui, a casa atrás e essas diagonais que funcionam. Eu lembro que até uma etapa eles vieram e falaram assim, vamos simplificar, a gente faz um pilar e coloca umas vigas ali de mentira. Daí eu falei, não vamos fazer nada de mentira, até porque é um projeto que é muito legal fazer um projeto com uma veia de sustentabilidade, de biomimética no McDonald's, é muito diferente quando você faz um Google, porque o Google só vai frequentar os funcionários do Google e poucas pessoas que vão lá visitar. Agora, o McDonald's na Paulista passam milhares de pessoas por final de semana e um aspecto muito legal desse projeto é que a gente entendeu que ele era um grande potencial educativo. Então, tem uma linha que vai andando para o projeto. Isso aí foi uma ideia que eu tive junto com minha filha. Minha filha me ajuda nos projetos, tem 10 anos, que ela adora a caça ao tesouro. A gente falou, poxa, e muito mais legal do que ter alguém explicando, por que a loja não vira uma caça ao tesouro? Então, você vai andando e essa linha percorre, chega nesse pilar, fala, eu sou um pilar de madeira, eu já fui uma árvore, eu capturei carbono. Então, você vai percorrendo o lugar e vai te dando informação. E isso surgiu também, que eu lembro que uma vez eu estava contando a história para alguém falou, seria muito legal contar essa história. Eu falei, eu venho quando tiver escola, mas não dá para ir o tempo inteiro. Então foi a maneira que a gente inventou para ter alguém explicando, e é super bacana. Se vocês forem para São Paulo, na Paulista, façam uma visita. Esse é outro projeto. Esse projeto ele é bem legal porque ele nasceu no meio do outro projeto. É o McDonald's da Liberdade. A Liberdade é o bairro japonês de São Paulo, é o bairro oriental chinês. E ele tem era um dos McDonald's mais antigos, mais icônicos, né? E eles perderam ponto, tinham que fazer um ponto novo e ligaram para a gente, perguntaram se a gente faria só a fachada. E aí a gente resolveu fazer, mas não fazia sentido criar uma fachada de uma pagoda de mentira antiga, que não era antiga. Então a gente resolveu reinventar. Mas o que tem de mais legal nesse projeto é o material que ele foi feito. Esse material é a lã de pet. Não sei se vocês já trabalharam, lã de pet eles pegam garrafinhas, trituram e criam como se fosse uma lã. E dependendo da densidade, ele fica mais duro ou menos duro. É um material que usam muito para acústica, né? Só que o material é muito mais incrível do que a gente está imaginando. Ele é leve, ele não enferruja, ele não apodrece, ele é resistente para caramba, ele não pega fogo. E quando surgiu esse projeto, a gente tinha todos esses problemas, porque a estrutura aqui por trás era uma casa antiga, então não dava para fazer qualquer fachada. E aí a gente resolveu brincar disso. Isso aí era que nem aqueles barquinhos de madeira balsa, quando era criança a gente montava, só que isso numa escala do tamanho de um prédio. E deu super certo, até onde a gente sabe, é a primeira vez no mundo que usaram land pad para fazer algo assim. Depois disso, a gente já está usando em outros projetos, e eu colocaria ali minhas fichas, que é um dos grandes materiais do futuro, né? Vamos usar um material que vem do petróleo para fazer uma coisa que vai durar para sempre, não uma garrafinha de plástico que você joga fora, né? Não usar petróleo é meio inviável, vamos ser bem honestos, mas usar com responsabilidade vai fazer ele durar muito mais e a gente dura mais por consequência. Esse aqui é um Outback que a gente fez no Rio. Eles reformaram o primeiro Outback do Brasil, que fica na Barra. Ele também segue os mesmos princípios, ele é de madeira laminada, ele tem telhado verde. No fim, quando a gente começa um projeto, a gente começa a analisar tudo que a gente pode usar para melhorar, para chegar a um conforto sem depender de energia. Né? Óbvio, uma hora vai entrar energia. Você pega um dia... ontem estava muito quente em São Paulo, deu quase 40 graus, o Rio passa. Quando chega a 40 graus, as melhores medidas, em teoria, você baixa 3, 4 graus. Você não vai, não é confortável trabalhar a 35 graus. Aí você entra um ar-condicionado. Mas quando o projeto foi pensado para isso, o ar-condicionado vai trabalhar para baixar 3, 4 graus, e não 15. Então, ele vai durar mais, você vai gastar menos energia, menos manutenção. Aqui é a Academia da Cerveja, um projeto que a gente fez com a Ambev. Eu acho que, bom, aqui ele é muito legal por cerveja, mas ele não tem grandes aspectos de sustentabilidade. Assim, tem a escolha dos materiais, tinha umas brincadeiras bacanas, por exemplo, isso aqui é um degradê de cerveja, porque isso é uma escola, né? É uma cervejaria junto com a parte de aula. A gente faz bastante cervejaria, a gente gosta. Essa aqui é a loja do Estúdio Bola, que é uma loja muito bacana. Eu também ganhei um prêmio, é super simples.
Esse é um projeto muito legal. Quem for de São Paulo for visitar, ele está começando no Largo da Batata. O Largo da Batata é uma região super central e que por muitos anos está meio caído, está para levantar, não levanta. E o que a gente começou a fazer foi o contrário do que o mercado faz hoje em dia, que é demolir tudo e soltar um prédio. A gente mapeou todas as casinhas e foi criando conexões entre elas, restaurando o que dava num retrofit. Então, é um projeto que ele já tem um tempo. A gente sabe que daqui a uns 20, 30 anos isso vai virar um novo prédio. Mas o que foi muito visionário do nosso cliente foi pensar isso em 2 etapas. Em vez de tábula rasa, apaga tudo e começa... Por que não construir junto com a malha da cidade? Isso já traz uma identidade, né? Você cria algo diferente e está lá. A gente gastou menos material, demoliu menos coisa e vários produtos, por exemplo, esse banco foi feito das vigas que saíram dos telhados da casa. Hoje em dia essa madeira é uma madeira de lei, não existe mais essa madeira. Existem algumas áreas de manejo na Amazônia e tal, mas de modo geral essas madeiras já foram embora. E é muito legal quando você pega um telhado e vê que aquela madeira está lá. Muitas vezes a gente joga fora. Quem não joga fora, ninguém joga, porque as empresas de demolição sabem o valor que tem aí, eles acabam levando para outro lugar. Mas sempre vale dar uma olhadinha no que tem no lugar antes, porque podem ter tesouros. Este aqui. Esse é um outro empreendimento. A gente faz bastante coisa ligadas a incorporadoras. Aqui é a sede da Microsoft do Brasil, também foi um projeto bem legal. Aqui é um stand de venda. Gente, eu vou passar um pouquinho mais rápido. Esse é um projeto bem divertido, foi o Google Campus que a gente fez, foi o primeiro projeto que a gente fez para o Google. O que eu acho interessante daqui essa aqui é uma área de foco, era uma área que não era para falar, era uma área de estudo. Então, em vez de colocar uma placona, não fale, faça silêncio, a gente resolveu brincar e a gente pendurou um monte de vaquinha amarela e panela. A musiquinha, vaca amarela, quem falar come tudo dela. Então, funcionou super bem, virou um dos ícones ali do projeto e o pessoal realmente ficava em silêncio. Esse foi um escritório mais recente que a gente fez também para o Google. Na verdade, não conta para ninguém, mas esse aqui era o projeto da Helicônia, virou depois. Deixa eu ver se tem foto deles inteiras. Esse é um outro projeto que a gente fez, que é o Debet. Debet é um super churrasqueiro, né? E ele foi um dos primeiros a fazer o dry age, aquela carne que é maturada. E esse projeto é em frente ao Ibirapuera. O que foi bacana aqui é que a gente tinha que fazer uma estrutura leve. Ele não queria gastar nada, tinha que ser rápido. Então, em vez de fazer uma estrutura convencional, a gente criou um módulo, que é essa árvore aqui, que são arcos, e simplesmente replica ele. E o legal é que ele simula uma árvore e a copa são placas fotovoltaicas. Então, a gente cria sombra, mas tem energia também. Aqui é o Bar do Mussum, também foi muito divertido fazer esse projeto. Aqui é o Quero Passagem, uma empresa, é tipo uma área VIP na rodoviária de São Paulo. Essa aqui foi uma instalação que a gente fez para a SP Art, que é uma feira grande que tem em São Paulo também. Ela foi feita com a mesma lã de PET, aquele material do McDonald's, numa densidade diferente. Então a gente criou uma grande trama na frente da Bienal. O legal é que depois disso esse material foi reciclado. Pensando num evento que dura alguns dias, imagina a quantidade de material que se joga fora depois de uma feira que nem essa. Essa aqui não jogou fora, ela está sendo usada e esse ano ela volta em outra forma para o stand. A gente acabou criando um stand nosso, com algumas peças, e para conter as nossas peças tinham luz, a gente acabou criando cúpulas geodésicas, que são parecidas com outro projeto que a gente está fazendo, também de lã de PET. Esse é o Fios, é um escritório de advocacia. Aqui teve uma brincadeira que era um escritório, normalmente escritório de advocacia é aquela coisa bem séria, né? Madeira, estantes, e esse é um escritório mais moderno. Então eles queriam mostrar isso. E aí a gente teve ideia, falou, bom, escritório moderno, ele já está no digital, ele não usa tanto papel, então vamos fazer o escritório inteiro com papel. E são bobinas de papel, criamos os buffs, tem uma resposta acústica super boa. Esse é o escritório da Loki, né? A Loki acabou, mas era uma grande construtora em São Paulo. Isso aqui é uma agência. Esse era a sede do Nubank. Essa piscina aqui virou uma coisa super icônica. A gente fez todo esse térreo contando a história. Incorporadora. Eu não sei quantos projetos botaram aqui. Eu vou dar uma acelerada, porque eu acho que já deve estar acabando o tempo. Mais construtoras. Mais construtora.
Esse aqui é o escritório da Reserva lá no Rio. Escola 42 é uma escola de tecnologia. Esse projeto é divertido também, vamos falar só um pouquinho, porque ele tinha uma área externa. E aí tinha uma questão de uma sala de reunião, privacidade, o lugar era muito pequeno, fazer uma sala com bom isolamento é caro. E aí a gente olhou para o jardim e falou, gente, mas e se a gente fizesse uma sala de reunião ali no topo da árvore? Porque aí você tem privacidade total, só o passarinho te escuta. Então nasceu esse casulinho. Também foi uma estrutura de madeira laminada, foi uma das primeiras vezes que a gente usou isso. E ele chegou praticamente pronto. Então foi legal porque era uma área que eles ganharam, né? Era o jardim, ninguém sabia, a gente aumentou a área, o cliente deixou e deu um resultado super legal. Esse é um projeto curioso que a gente fez na Poli, né? A Poli é a Universidade de Politécnica de São Paulo, de Engenharia, com parceria com a Ambev. E aqui tinha uma questão, porque assim, eles não tinham tanta área, então eles tinham que ter uma área para dar aula, mas essa área que era o auditório, eles não sabiam dizer o tamanho. Ou uns pediam para 150, outros para 50. A gente odeia aquelas divisórias, porque elas são caras, pesadas, e só se não usar direito não traz acústica nenhuma. Então, a invenção aqui foi uma arquibancada que anda. Essa arquibancada aqui está em trilhos, então ela funciona que nem um êmbolo. Conforme você para ela, você tem um número de pessoas que você quer. E atrás dela tem outras salas. Então a gente podia ter de um auditório 150 pessoas a 2 auditórios de números variáveis. Aqui é o escritório da Cobogó, que é a nossa agência de publicidade. Isso aqui é muito legal. Isso aqui era a casa do Vinícius de Moraes, na Bahia. Foi uma super responsabilidade. A gente tem essa cena. O Bar do Mussum, casa do Vinícius, né? E a gente adora isso. Então é o Bar do Pique. E ficou um projeto muito... A gente fez só a parte do bar aqui. Aqui é uma hamburgueria. O Bulgar é uma rede que a gente fez. Basilicata é um projeto. Esse projeto tem um ponto legal, porque ele não era tombado, mas a gente tratou ele de uma maneira quase um tombamento. Então a gente depois levou uma menção do IFAM. Braselétrica é um outro projeto que Goose Island, cervejaria. Gente, eu acho que eu vou parar por aqui, porque não deve parar de ter projeto. Esse projeto eu gosto muito, é a Toca do Urso. Esse projeto ele tem uma característica muito interessante, porque a gente usou todas as técnicas possíveis de arquitetura passiva. É um bar em Ribeirão. Ribeirão Preto é uma das cidades mais quentes que tem em São Paulo. E a gente resolveu fazer um bar aberto sem necessidade de ar-condicionado. Basicamente, ele é uma grande cratera e a gente usando desde inércia térmica, ventilação cruzada. Aqui é um laguinho que a gente capta água de chuva, então o retorno do ar passa aqui, umidifica. A gente conseguiu baixar 13 graus de temperatura só usando ventilação, sem precisar ligar o ar-condicionado. Porque eles contam que quando eles ligam o ar-condicionado, o pessoal passa a beber menos, porque fica frio. Mais uma de cerveja. Mais um bar. Esse é um restaurante português, que a gente fez uma brincadeira, que era um português moderno. Então, em vez de ser aquela coisa tradicional, a gente fez uma releitura das tramas, das rendas e dos azulejos. Gente, eu acho que agora eu vou parar e deixar. Tem 10 minutos ainda? Ah, então tá bom. Mas os 10 minutos não abre para pergunta? Ou vai até o fim? Meu medo é que assim, é capaz de ficar mostrando fotos aqui por muito mais tempo. Eu acho que talvez se alguém tiver perguntas, tiverem curiosidades, pode ser mais interessante. Esse é um outro projeto legal. Esse projeto, uma vez, é do lado do escritório. Teve um problema em São Paulo, a gente está perto do Beco do Batman, que é um lugar que alaga muito, e a prefeitura pediu para a gente fazer um projeto de revitalização. E aí, estudando, isso aqui era um estacionamento. E aqui tem uma vila, uma viela que passa, não passa carro, só que era um não lugar, dava muito medo porque ela era sem saída. E aí a gente descobriu esse terreno, tentamos levar a Ambev, levar alguém para ocupar, ninguém quis, e aí no fim a gente que ocupou. Né? Então é legal, porque a gente tem um escritório de arquitetura que tem um bar. E na verdade é uma casa de eventos, e o legal dela é que ela foi toda feita com containers, né? Então o terreno não é nosso, a gente vai ter que um dia vai embora. Então ele montou muito rápido e ele vai embora rápido, é só você pegar os containers e montar em outro lugar. Foi bem bacana, já teve show do Hermeto, Pascoal, da Lued Luna, e foi logo pós-pandemia, então ter um lugar aberto pós-pandemia foi muito bom. Bom, gente, eu acho que, não sei se querem abrir para perguntas, pode ser. É porque eu acho que vai ter muita foto aqui. Eu acho que podemos abrir, se alguém quiser perguntar alguma coisa.
Senão eu continuo falando. Não? Aqui. Oi, Lula. Tá me ouvindo, né? Sim. Lula, é muito rico ouvir você falar e escutar sobre como os estudos são feitos de uma forma conectando as pessoas, a natureza, o propósito daquela instalação. Em que momento ou se isso é uma prática corriqueira, em que surge esse insight e como é abordado com o cliente que vocês precisam fazer essa pausa para trazer uma solução mais pensada, desenhada e às vezes até prototipada para a mesa? Em que momento que isso... Ou se você já tem esse laboratório criativo constante, paralelo, no seu escritório, que vai te trazer rapidamente essa solução? É isso. Na verdade, eu brinco que assim, a gente sempre está treinando. Né? Treina o tempo inteiro e a hora do jogo você já está afiado. Porque você não consegue ligar, né? Agora eu preciso ter uma ideia aqui, vou pensar na helicônia. Não. Então a gente eu acho que o arquiteto é um bicho curioso, né? Tem que ser. Tem que procurar e ir atrás de coisas. Então, a gente sempre está desenvolvendo. A gente tem uma oficina dentro do escritório. O que é legal é que tem a área de design, que faz produtos para clientes, encomenda uma cadeira, uma luminária, seja o que for. Mas também tem a parte de arquitetura que surge necessidades. Então, quando nasce uma necessidade, o que faz? A área de arquitetura vai trabalhar junto com o design, não é que passa o problema para o amiguinho. Então, com isso, a gente sempre está treinando algumas coisas. A oficina fica no meio do escritório, né, onde tem a churrasqueira, onde tem o bar, é onde todo mundo almoça. Então, quando você está comendo, você está vendo o que está acontecendo. Então, de certa forma, você está meio que treinando e capacitando as outras pessoas. Né? E hoje, por sorte, os clientes já chegam entendendo isso. Então, é muito difícil alguém querer alguma coisa que não vá passar por essa fase. A gente adora prototipar. Então, essa parte de inovação é super importante. Uma coisa que a gente aprendeu, que antes a gente desenvolvia alguma coisa para um projeto e ficava ali no projeto. Aí a gente percebeu e falou, poxa, teve todo esse desenvolvimento, para aqui, vamos começar. E aí isso foi muito legal, que teve uma aproximação grande com a indústria. Pode ser desenvolver uma estação de trabalho para o Google. No caso do Google, você não pode usar em outro projeto, tem alguns clientes que não deixam. Mas você tem toda uma curva de aprendizado ali e já é meio caminho andado para chegar em outra coisa. Né? Então, eu acho que é isso, é um treino constante e a gente brinca até que vale tomar um menos, assim, assustar o cliente, falar, nossa, é uma viagem. A gente fica triste quando o cara pede mais, falou, eu esperava mais. Mas, de modo geral, a gente consegue chegar lá e é muito divertido. A gente trabalha muito junto com o cliente, isso que é verdade. O projeto não é nosso, o projeto é dele. Né? A gente é um meio para chegar no resultado final. Obrigada. Nada. Então, Lula, muito obrigada. A gente teve aqui momentos de grande inspiração. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada pela participação aqui na Arena. E fique conosco aqui, por favor. Muito obrigada. A sua garrafinha do Hulk.